venceu a morte e nos deu uma nova vida. Jesus ressuscitou. Pelo jardim, como floriu, aquela flor desabrochou e nos olhares brotou a esperança. Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos novamente reunidos para nos preparar para a liturgia dominical através desse exercício da Lectio Divina, a leitura orante da palavra. Aqui em nossa paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Costa e Silva, em Joinville, nós celebramos com muita fé o Tríduo Pascal, quinta-feira da ceia, sexta-feira da paixão e o sábado do Aleluia. Foram celebrações muito especiais, onde pudemos em comunidade fazer memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na doutrina litúrgica da nossa igreja, o Tríduo Pascal é o ponto mais alto do ano litúrgico. Por isso nós devemos preparar muito bem essas celebrações e vivenciá-las com muita espiritualidade. Toda ação litúrgica é celebração do mistério pascal de Cristo. Portanto, o Tríduo Pascal é o coração de todas as celebrações da nossa vida espiritual litúrgica. E nós retornamos para nos preparar para esses domingos do tempo pascal através desse bonito exercício que a Igreja nos oferece, da Lectio Divina. No calendário litúrgico, o domingo da ressurreição assume o lugar como o primeiro domingo da Páscoa. A semana seguinte, nós a chamamos de oitava pascal. Em todos os dias desta semana da oitava pascal, nós cantamos o Glória. Ora, uma missa de dia de semana não prevê Glória. Este é um canto de missa dominical ou missa solene. Mas esta semana, a semana que vem logo depois do domingo da Páscoa, são 8 dias em que a igreja celebra com solenidade estas celebrações. Porque celebrar a Páscoa é muito pouco para um dia só, para o domingo da Páscoa. Então, durante toda a semana, todos os dias da semana, a graça do mistério pascal se estende nas nossas celebrações. Então, são 8 dias de celebrações solenes para continuar a celebrar esta alegria da ressurreição do Senhor. Então, o domingo da Páscoa é o primeiro domingo do tempo pascal. A semana seguinte, a oitava pascal, 8 dias de celebrações solenes em honra do Cristo ressuscitado. Mas o tempo pascal ainda se estenderá até o dia de Pentecostes. Portanto, vamos nos preparar aqui, através desse exercício, para o segundo domingo da Páscoa, dia 11 de abril. Este dia tem algumas peculiaridades. São João Paulo II instituiu como o segundo domingo da Páscoa o domingo da misericórdia. Portanto, nós celebraremos, neste segundo domingo do tempo pascal, o domingo especial para recordar a misericórdia divina. Essas visões que Santa Faustina teve de Jesus misericordioso e a revelação ao mundo inteiro da misericórdia divina. O segundo domingo da Páscoa, ele desde os primórdios, desde os inícios da igreja, é conhecido como o domingo in albis. Albis significa alvo, branco. No começo da igreja, aqueles que eram batizados no sábado santo, eles vinham neste segundo domingo da Páscoa para ser apresentados solenemente para toda a comunidade. E aqui nesse domingo começam a participar então do sacramento da Eucaristia na sua comunidade cristã. Que bonito perceber, batizados no sábado santo e começam a fazer parte da vida sacramental no segundo domingo da Páscoa. E esses novos batizados, eles vinham para a comunidade vestidos com uma túnica branca. Por isso, domingo in albis, ou domingo
do branco, vestido de branco. É muito interessante notarmos que atualmente há uma tendência para que as crianças que realizam a primeira comunhão façam ou recebam este sacramento com uma túnica branca, para lembrar o início da igreja, que acontecia assim. Os catecúmenos, aqueles que vinham receber os sacramentos, se apresentavam com uma túnica branca para a comunidade. A túnica branca, biblicamente, representa a santidade. O livro do Apocalipse diz que no final dos tempos, os eleitos, os escolhidos de Deus, vão se apresentar no céu com uma túnica branca e uma palma nas mãos, lembrando o martírio, lembrando a tribulação desse mundo. Mas a túnica branca também recorda que seremos vencedores no céu, aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso é muito bonito pensarmos nesse símbolo da túnica branca. O padre, em cada celebração, se reveste também de uma túnica branca. Ainda que há o costume de que na primeira Eucaristia das crianças se faça com terno ou com vestido, parece uma daminha, uma noiva, as famílias até enfeitam na sua cabeça querendo ver a menina vestido como se fosse uma noiva, mas o sacramento da Eucaristia tem um outro significado. A gente precisa desmistificar essas coisas da nossa mente. São criações que nós fazemos e nós somos convidados cada vez mais a nos voltar para Deus, nos voltar para a palavra de Deus e nos voltar para a doutrina, o ensinamento da igreja. Então é muito bonito esse significado, e é um significado bíblico e eclesial da túnica branca. Então que nós possamos valorizar esses gestos, esses símbolos que são riquezas da igreja e que a gente não pode deixar que isso se perca no nosso dia a dia, no nosso cotidiano ou naquilo que nós enfeitamos e criamos na nossa mente. Valorizemos as riquezas que a igreja tem para cada um de nós. Portanto, vamos nos preparar para esse segundo domingo da Páscoa, domingo in albis, domingo da Divina Misericórdia. Passemos ao primeiro passo do nosso exercício da leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura breve dos Atos dos Apóstolos, de fácil proclamação. Tomemos cuidado para que na leitura, quando diz o nome de Jesus, pronunciemos corretamente. Por força do hábito, quando tem o nome Jesus, nós automaticamente pensamos Jesus Cristo, mas na leitura diz da ressurreição do Senhor Jesus. Então aqui na leitura não tem a palavra Cristo, então cuidemos com isso. Outras palavras não tão difíceis, mas que a gente deve cuidar um pouquinho. Possuía, posto em comum, possuíam, vendiam-nas, distribuído. O Salmo responsorial, Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia.
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Cuidemos neste salmo, porque as estrofes, se forem proclamadas ou forem cantadas, elas não são regulares com 4 versos. Alguma estrofe tem 3, outra tem 5, 6, então cuidemos com essa irregularidade. Algumas palavras, o nome Aarão, 2 As no começo e o tio no final. Aarão. Não morrerei, mas ao contrário viverei. Então é o futuro, salientando o final da palavra. Mas não me abandonou às mãos da morte, o A com crase novamente, que deve ser salientado. E o final ali da última estrofe, onde diz: alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura de São João. Cuidemos, portanto, com as seguintes palavras. Logo no começo diz: todo o que crê que Jesus é o Cristo. Então não diz Jesus Cristo, mas Jesus é o Cristo. Outras palavras: observar. Os seus mandamentos não são pesados. Lembro que essa leitura era o lema de episcopado do nosso falecido bispo, Dom Irineu Rockscherer, aqui da nossa diocese de Joinville. O seu lema episcopal era tirado desse texto, O lema dele: a fé vence o mundo. E é tirado então aqui dessa leitura da primeira carta de São João. E o evangelho tirado também do evangelista João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco.
Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos trechos do Evangelho que eu particularmente acho um dos mais bonitos. A profissão de fé de Tomé, dos outros 10 apóstolos e de toda a comunidade reunida. Na liturgia, o tempo pascal é um tempo onde também nós nos reunimos junto com os apóstolos, junto com a comunidade primitiva, e renovamos a nossa fé no Cristo crucificado e ressuscitado. É muito interessante porque a liturgia mesmo nos apresenta, através especialmente deste texto do Evangelho, que Jesus, ressuscitado e glorioso, aparece ainda com as marcas da cruz. Assim nós podemos pensar que não há cruz sem ressurreição e não há ressurreição sem cruz. Toda cruz será recompensada com ressurreição e glória divina. Portanto, a gente precisa, diante da cruz, ficar sempre firmes na esperança, na fé, no amor a Deus, para a gente não desanimar. E ainda quando estamos nos momentos de ressurreição, de alegria, de felicidade, nunca esquecer das marcas da paixão, das marcas do sofrimento. Ainda que nós estejamos bem, estejamos nos cuidando, estejamos com saúde, estejamos em ressurreição, a gente nunca pode deixar de esquecer de olhar para as marcas dos pregos, para as dores do mundo, para os sofrimentos das pessoas. Sempre sejamos solidários com a dor, com o sofrimento e com tantas mortes nesse mundo. Jesus ressuscitado nos ensina a ser, portanto, misericordiosos. Ainda que nós estejamos bem, muitas pessoas precisam da nossa ajuda. Esse domingo, o domingo da ressurreição, segundo da Páscoa, Jesus ressuscitado convida Tomé, convida a comunidade, convida cada um de nós a sermos mais misericordiosos. Que nós possamos pegar durante a semana esses textos desse segundo domingo da Páscoa e meditar bem. Tantas meditações podem ser feitas através desses textos. Jesus ressuscitado nos dá tantos presentes de Páscoa. O Evangelho diz 8 dias depois, ou seja, no domingo. É um grande presente de Páscoa de Jesus para nós, o domingo. Valorizemos o domingo. Cuidemos do domingo como um dia sagrado, dia da ressurreição. Outro presente de Páscoa para Jesus, quando o ressuscitado aparece,
ele sopra sobre os discípulos. Um dos presentes de Jesus para nós, o Espírito Santo. Esse texto do Evangelho é o texto onde Jesus institui o sacramento da Crisma. Jesus diz, quando aparece para os discípulos, a paz esteja convosco. É um outro presente de Páscoa de Jesus, a paz pascal, a paz de Jesus ressuscitado. Um outro presente de Páscoa de Jesus, a fé. Tomé era meio incrédulo, nós também às vezes somos um pouco incrédulos, e Jesus diz, toca Tomé, nas minhas chagas, vê as minhas marcas, sou eu mesmo. E a profissão de fé de Tomé também é nossa, meu Senhor e meu Deus. A primeira leitura fala das comunidades primitivas que colocavam todo o seu dinheiro aos pés dos apóstolos para cuidar dos necessitados, e cada um recebia conforme a sua necessidade. Essa é a justiça de Deus, dar a cada um conforme a sua necessidade. Bonito perceber que a comunidade primitiva tinha uma grande conversão do bolso. Como é difícil às vezes a gente ajudar a comunidade financeiramente. Como é difícil nas nossas comunidades trabalhar a dimensão do dízimo. As pessoas, algumas ainda não entendem, acham que o dinheiro vai para o padre, que o padre pede dinheiro. Então vamos rezar nesse final de semana para que as nossas comunidades, cada um de nós, que a gente tenha a conversão do coração e a conversão do bolso. Que a gente ajude a igreja, os necessitados, aqueles que precisam. É um grande gesto de misericórdia. E a segunda leitura diz, São João, no seu belíssimo testamento, na sua belíssima catequese, não pode existir amor a Deus se não existir amor ao próximo. Ama a Deus aquele que ama o próximo. Que nós, queridos irmãos, possamos nesse segundo domingo da Páscoa, nos banhar na misericórdia divina. A chaga do Cristo ressuscitado, da qual sai sangue e água, possa lavar os nossos pecados, lavar os pecados e os males do mundo e nos conduzir ao coração misericordioso de Jesus. Vamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade deste final de semana e responder depois de cada prece. Fortalecei, Senhor, nossa fé, nossa esperança. Fortalecei, Senhor, nossa fé, nossa esperança. Confirmai vossa Igreja na missão de anunciar o Evangelho e que ela alcance cada coração, plantando nele a esperança, nós vos suplicamos, Senhor. Fortalecei, Senhor, nossa fé, nossa esperança. Firmai nossas comunidades na união e na fraternidade, e que elas busquem sem cessar a caridade, a liberdade e a paz, nós vos suplicamos, Senhor. Fortalecei, Senhor, nossa fé, nossa esperança. Educai-nos para a partilha e a solidariedade humana, e assim caminhemos mais decididos na causa de vosso reino, nós vos suplicamos, Senhor. Fortalecei, Senhor, nossa fé, nossa esperança. Abençoai a nós que agora participamos da Eucaristia e, alimentados pelo pão da palavra e o pão do altar, sejamos fiéis à verdade de Cristo, nós vos suplicamos, Senhor. Fortalecei, Senhor, nossa fé, nossa esperança. Como contemplação, a sugestão que eu dou para esta semana é que nós tomemos, num instante de recolhimento e oração, o Evangelho desse domingo. E que ao ler com muita calma, com muita serenidade, possamos imaginar esta cena do Evangelho. E que cada um se coloque no meio daquela comunidade reunida, ou se coloque no lugar de Tomé. E faça, através desta contemplação, o seu momento de fé, sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Antes de encerrar, uma curiosidade litúrgica, o círio pascal que está aceso nas nossas comunidades, ele traz a imagem do Cristo ressuscitado deste Evangelho. O próprio círio é sinal de Jesus ressuscitado no meio da comunidade. Mas este círio, ele traz consigo a cruz e as marcas dos pregos, as 5 chagas de Jesus Cristo. Por isso que o círio, ele tem esses 5 preguinhos, esses 5 cravos na cruz deste círio. Por isso que todo círio pascal
lembrando Cristo ressuscitado, ele traz obrigatoriamente uma cruz, lembrando que a cruz conduz à ressurreição. E na cruz existe 5 pregos ou 5 cravos que lembram as 5 chagas de Jesus: as 2 mãos, os 2 pés e do lado aberto. Assim, este domingo nos conduz para a misericórdia divina, seja pelo símbolo do Círio Pascal, seja pela palavra, pela Eucaristia que vamos receber, seja pela comunidade que vai se reunir para celebrar a vitória da misericórdia de Cristo sobre o mundo inteiro. Que todos nós, queridos irmãos, queridos amigos, possamos vivenciar com muita espiritualidade e vivenciar muito bem este segundo domingo da Páscoa.